Pessoal, no começo do nosso estudo sobre a força gravitacional e alguns conceitos de astronomia, a gente vai estar falando um pouquinho lá das origens, né, de onde começou esse estudo do movimento dos corpos celestes e até da própria física. Como está escrito aqui, ó, a física ela é um ramo muito antigo da filosofia. A física ela começou com a filosofia. A filosofia se preocupa então com você saber o porquê das coisas, né? E a física é um ramo da filosofia que se preocupava em saber como que os corpos se movimentavam, né? Que os corpos que alguns que pareciam ter um movimento espontâneo, automático, e essa curiosidade começou em tentar descobrir o porquê ou como se acontecia, né, o movimento dos corpos celestes. Né? Afinal, era possível a gente observar, né, o movimento da Lua, do Sol, das estrelas, esses corpos que parecem que se movimentam de uma maneira automática no céu, seguindo cada um aí a sua trajetória, o seu tempo. Então, a física ela começou nesse sentido de tentar descobrir o porquê e como que se mexe, né, os corpos celestes. E daí em diante foram começando a surgir modelos e ideias para tentar explicar o funcionamento disso tudo, né? Então olha só, uma das ideias muito antigas é que a Terra, ela era, como há muito tempo atrás a gente não tinha o conhecimento do que tinha além dos oceanos, né? Alguns povos não tinham essa noção. Então, como você não conseguia saber o que tinha além daquilo, era possível imaginar diversas coisas. Então, essa é uma das ideias antigas que a gente vê aqui na imagem, de que as pessoas pensavam que a Terra fosse um imenso punhado de terra, uma montanha, em cima de três enormes elefantes e que estava em cima de uma tartaruga no oceano infinito. Essa era uma das ideias aí muito antigas a respeito do pensamento. Então, por que esse tipo de ideia existe, né? E até hoje ainda algumas coisas existem nesse sentido. Por quê? Porque quando a gente não consegue ver o que está além do nosso alcance, a gente começa a propor tudo quanto é tipo de teoria, às vezes as mais absurdas possíveis, algumas baseadas em fatos reais, outras não. Mas é fácil imaginar quando a gente não está conseguindo ver direito o que está acontecendo. Então, baseado naquilo que a gente consegue ver há muito tempo atrás, é fácil a gente pensar que, quando se trata de movimento de corpos celestes, o que a gente vê daqui do planeta Terra, vamos colocar assim? A gente consegue ver os objetos celestes se movendo e nós, aparentemente, estamos parados aqui no planeta Terra. Então, é um dos primeiros filósofos e pensadores até da física que começou a propor um modelo para tentar explicar como é que esses corpos celestes se movimentam, foi Aristóteles. E o modelo que ele propunha era um modelo chamado de geocêntrico. Geocêntrico por quê? Porque ele colocava a Terra como se fosse um ponto de referência no centro e as outras coisas giravam ao redor do planeta Terra, que é o que parece que acontece na verdade, né? Quando a gente olha para o céu, dá a impressão que nós estamos aqui parados e que os outros corpos celestes é que se movimentam, o Sol, a Lua, as estrelas, né? Então, o modelo de Aristóteles era chamado de geocêntrico, por quê? Porque ele considerava que a Terra era o centro do universo. Então, era mais ou menos assim. Então, a Terra, a bolinha no meio, o centro do universo, e a Lua e todos os outros planetas giram ao redor, né, do planeta Terra. Esse era o modelo de Aristóteles. Mas com o tempo foram desenvolvidos alguns equipamentos, como por exemplo a luneta, né, para observar o espaço. E quem aperfeiçoou esse equipamento foi Galileu Galilei. E através das observações de Galileu Galilei, ele começou a ver o seguinte, analisar alguns fatos, né, que ele conseguiu observar através da luneta de coisas parecidas, né, com o nosso sistema solar, nossos planetas, que existiam por aí afora no universo, observando a luneta. E ele observava o seguinte, que normalmente acontecia de um sistema se formar em torno de um corpo mais massivo. Então, por exemplo, planetas giravam ao redor de uma estrela, né, ou um Sol, que era muito maior do que eles. Então, essa ideia fisicamente ela fazia mais sentido porque é mais fácil você colocar as coisas pequenas para rodar em volta das maiores do que as maiores em volta das pequenas, né? Porque é mais fácil movimentar as coisas menores do que as coisas maiores. E o Sol, ele tem um tamanho imenso. O Sol é muito grande comparado ao planeta Terra e aos outros planetas. Então, começou a não fazer sentido o Sol, por exemplo, né, e outros planetas que muito maiores que a Terra, girarem ao redor do planeta Terra. E sim, o que seria correto é o Sol, como sendo o astro mais massivo, ficar no centro e os outros planetas girarem ao redor.
Então Galileu, através dessas observações e através desses fatos que ele conseguia ver através da luneta, ele propôs que o Sol estaria no centro do sistema solar e no centro do universo, e que as órbitas seriam círculos perfeitos, né, ao redor do Sol. Galileu arrumou muito problema com essa filosofia, porque na época o pensamento religioso colocava a Terra como uma coisa sagrada, algo que deveria ser o centro de todas as atenções, o centro do universo. Então, quando ele propôs esse modelo onde a Terra não era o centro de todas as coisas, ela era só mais um planeta como os outros, ele encontrou aí diversas pessoas que não concordavam muito com esse pensamento dele. Apesar de fazer muito mais sentido, apesar de dele ter provas concretas, e eu consegui mostrar isso com a luneta, mas por conta que mexia muito no pensamento religioso da época, Galileu ele foi morto, né, por conta dessas ideias, né, por conta desse pensamento que ele colocava. E isso, é claro que acabou, na verdade, essa questão acabou esparramando ainda mais essas ideias de Galileu e acabou fazendo mais sentido então esse modelo que é o heliocêntrico, né? E o que a gente vê hoje, na verdade, é um modelo, uma espécie de modelo heliocêntrico, mas não só como centro do universo, mas sim o Sol como centro do sistema solar. É a maneira como a gente enxerga hoje. Então, o modelo heliocêntrico é o modelo proposto por Galileu, onde o Sol é o centro do universo e os planetas giram ao redor em círculos perfeitos. A palavra hélio vem de Sol, porque o hélio é o elemento químico que é formado na reação nuclear para produzir o calor do Sol. Então, por isso, hélio vem do elemento químico hélio, da tabela periódica, por isso o modelo heliocêntrico, o hélio está associado à palavra Sol. Bom, tempo depois, um camarada chamado Kepler, não só através da luneta, mas através de anotações, registros e cálculos, ele começou a observar que as órbitas não eram tão perfeitas assim como Galileu havia previsto. Ele observava que os planetas ora estavam um pouco mais perto e ora um pouco mais longe das estrelas que eles orbitavam. E também observou isso nos planetas do nosso sistema solar. Então tinha momentos que eles se afastavam e momentos que eles estavam um pouco mais próximos. Para alguns planetas essa diferença era muito grande, para outros era menor, mas ele observava que todos eles tinham essa diferença de um pouco mais longe e um pouco mais afastado do Sol. Isso formava uma órbita que não era circular perfeita, mas sim uma órbita elíptica. E essa órbita elíptica significava então que o círculo não era perfeito, né? Ele formava essa figurinha da elipse, aonde o Sol ocupava um desses focos da elipse. Então tinha hora que o planeta estava mais perto e tinha hora que ele estava mais longe da estrela ou do Sol. Bom, esse período de afastamento e de mais perto do Sol tem nomezinhos especiais. Então olha só, tem momentos então que ele está mais perto e tem momentos que ele está mais afastado. Então quando ele está mais afastado, a gente chama esse período de afélio. Então afélio é o período da órbita do planeta onde ele está mais afastado do Sol. E o periélio é o período onde ele está mais perto do Sol. Então, quando está mais perto, periélio. Quando está mais afastado, afélio. Outro fenômeno que ocorre aqui é que quando o planeta passa pelo periélio, a velocidade dele em relação à estrela é maior. Então, ele passa mais rápido perto da estrela quando ele está no periélio. E ele passa mais devagar, com velocidade menor, quando ele está passando pelo afélio. Então, periélio é quando o planeta está mais perto e ele passa por ali com velocidade maior. Afélio é quando ele está mais afastado e ele passa por ali com velocidade menor. Portanto, então, só para concluir, esse modelo de órbitas, quem propôs ele foi Kepler, através dos registros e anotações dele, e Kepler, então, que descobriu então esse fenômeno da questão de estar mais próximo ou mais afastado, e que as órbitas formam, na verdade, uma elipse, e não uma circunferência perfeita, como previu Galileu. E essa elipse, né, ela dá origem às palavras afélio e periélio, que é o momento onde o planeta está mais perto ou mais afastado do Sol. É claro que alguns podem pensar o seguinte, que essa parte de aproximar e afastar, que poderia ser o que causa o inverno e verão aqui no planeta Terra, por exemplo. Muito cuidado para não confundir isso. Não é esse fenômeno do afélio e periélio que provoca inverno e verão. Então, olha só.
Vamos entender aqui, ó. O inverno e o verão são ocasionados pela inclinação do eixo de rotação do planeta Terra. Então, a Terra tem o eixo, se você imaginar aqui, ó, tem aquele eixo levemente inclinado, como está ali na figurinha. Então, essa inclinação do eixo da Terra faz com que, dependendo da posição que ela esteja no Sol, ela receba os raios do Sol de maneira perpendicular mais intensos em um hemisfério do que no outro. Então, conforme está aqui, ó, os raios eles estão perpendiculares, de maneira mais perpendiculares, né, na parte norte do planeta. Então, significa que na parte norte é verão, pois se eles estão mais perpendiculares, quer dizer que eles têm uma incidência maior de raios solares e por isso fica mais quente. Já na parte de baixo, os raios não chegam tão perpendiculares, eles chegam inclinados. E isso diminui um pouco a intensidade do raio solar e por isso embaixo aqui é inverno. Mas aí o que acontece? A Terra está lá no seu movimento de translação ao redor do Sol e chega um momento que mesmo ela mantendo esse eixo de inclinação, ela vai lá para o outro lado. Perceba que o eixo de inclinação em relação ao plano é o mesmo. Porém, como ela foi para o outro lado, ela fica inclinada de maneira diferente em relação aos raios solares. Então agora nessa posição, é a parte do hemisfério sul que está recebendo os raios de maneira mais perpendicular. E no hemisfério norte agora vai ser inverno e no hemisfério sul vai ser verão. Então, cuidado. O periélio e o afélio não são exatamente os causadores de inverno e verão. Apesar de coincidir o verão com o afélio, como a gente vai ver aqui, e em algumas situações. Mas o que causa inverno, verão, as estações do ano, é a inclinação do eixo de rotação da Terra, o que muda a incidência dos raios solares para cada hemisfério. Bom, só para a gente ver aqui como curiosidade, ó, né? Então aqui tem os períodos de translação da Terra e as situações de afélio e periélio do planeta Terra. Então, ó, nosso afélio do planeta Terra, a gente fica afastado em torno de 152 milhões de quilômetros do planeta Terra, e no periélio a nossa distância aí vai para aproximadamente 147. Então, uma diferença aí de aproximadamente 5 milhões de quilômetros entre afélio e periélio. Parece bastante, mas para o tamanho da órbita do planeta Terra, essa não é uma diferença tão significativa a ponto de provocar um aumento grande ou uma diminuição grande na temperatura do planeta. Mas olha só, o que eu queria mostrar aqui é o seguinte, ó, aqui no hemisfério sul, o nosso afélio ele coincide com o inverno no hemisfério sul. Então o afélio ele coincide com o inverno aqui no hemisfério sul. Então, portanto, o que a gente chama aqui de solstício de inverno, ele ocorre no dia 21 de junho. O que é o solstício? É o período que a Terra está mais inclinada em relação ao Sol, a ponto de os raios ficarem menos incidentes aqui no hemisfério sul. Então imagina que ela vai inclinando, inclinando, ela chega do ponto máximo de inclinação. É como se fosse a maior inclinação que ela consegue ter em relação ao Sol para provocar o inverno aqui, né? Então nesse ponto, nesse período, é onde ela está mais inclinada para ser inverno aqui no hemisfério sul, que a gente chama de solstício. E tem dois solstícios. Tem o solstício de inverno, que é onde ela está mais inclinada para um lado, e tem o solstício de verão, que é quando ela está mais inclinada de maneira oposta, de maneira a causar o verão aqui no hemisfério sul. Então, solstício é esses extremos onde ela está tanto inclinada no seu máximo para um lado, quanto no seu máximo para o outro lado. E o nosso verão no hemisfério sul coincide com o período periélio, onde a Terra está mais próxima do Sol, que ocorre lá no dia 21 de dezembro. Agora, olha só que interessante. A gente viu até agora sobre as órbitas, né, dos planetas, mas nenhum desses pensadores tinha pensado ainda em se preocupar em responder a seguinte pergunta: o que mantém todos esses corpos celestes em órbita? Né? Independente de qual seja o trajeto, se é elíptico, se é circular, se quem fica no centro, mas o que a gente observa é que sempre tem alguma coisa orbitando a outra, girando em volta da outra. Mas o que mantém essas coisas em órbita? Será que é um cabo ou algo parecido assim, né? Então a gente vai estar vendo isso aí na nossa próxima aula.